Olá, boa tarde. Boa tarde, professor. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo certo. Estamos só esperando o Uti, que ele não entrou ainda. Ah, tá legal. Tá fazendo sucesso sua apresentação, hein? Cheio de gente. Opa, Le- responsabilidade. Legal, vou desligar minha câmera aqui. Agora está me ouvindo aí, né? Estamos ouvindo. Eu entendi o que foi. Eu estava entrando naquele link que nós conversamos, Ah, não o link para hoje. sei, entendi. Estava no O de ontem. link errado. É, tá tudo certinho? Tá tudo certinho. Tá. É, O Bowser pediu só para chamar ele. É, Você tá não, autor... eu já Tá, percebi. A hora que eu escutei a voz do útil, gente. beleza. deixa eu só olhar aqui. É porque eu tô a página número 1 do seu trabalho, não estou achando ele aqui. Tem as folhas que a gente fez as revisões, só um minutinho, deixa eu achar aqui para. Fazer o protocolo, tá? Só um minutinho. Tá bom. Então tá. Podemos começar então? Podemos sim, quando a banca estiver Tá. pronta. Então tá. Nós Perfeito. estamos começando a sessão de apresentação, defesa, né, do trabalho de conclusão de curso do aluno João Vitor Turquete Ribeiro, cujo título é Análise de Estabilidade e Controle Longitudinais de Aviões. Avião, aqui parece estar incompleto, né, João Vitor? É Tá, Canar, né? Eu tá peguei no incompleto. formulário Não, aqui. não sei de onde você está lendo, mas é avião Canar. É, É porque eu estou olhando no método... formulário Ah, e entendi. Deve essa estar cortando faltou o aí. Canar no formulário. A banca é composta por mim, professor, né, Ricardo Útil, orientador, professor Eduardo Bauser e o professor Rodrigo de Sá Martins. Também contamos com a presença do professor João Bacher, pelo que eu estou entendendo, né? Está presente. Então, eu agradeço a presença de todos, inclusive dos alunos que estão participando do evento. Eu abro, então, eu dou a palavra ao Turquete para ele fazer a sua apresentação. São 20 minutos, tá? E após a Sim, apresentação, então, tem a arguição da banca. Você pode começar, então, João Vitor. tudo bem. Eu vou compartilhar a apresentação. Quando tiver aparecendo os slides, você me avisa, por favor, professor? Já apareceu. Tudo bem, vou iniciar então. Muito boa tarde a todos. Meu nome é João Vitor Turquete. Venho apresentar meu trabalho de conclusão de curso Engenharia Aeroespacial pela UFMG, cujo tema é Método e Análise de Estabilidade e Controle Longitudinal de Aviões Canar. Meu orientador é o professor Ricardo Luiz Uti, que está presente nessa apresentação.
Essa apresentação será dividida em 4 partes. Primeiro, farei uma breve introdução sobre a aeronave Scanar, depois uma breve revisão bibliográfica sobre a teoria clássica de estabilidade e controle para aviões convencionais, depois apresentaria a metodologia desenvolvida e aplicarei as equações encontradas em um avião real. E... Perdão, professor, tem que autorizar alguém a entrar na chamada. Foi. Perdão pela interrupção. E após a metodologia, farei algumas conclusões que foram encontradas ao longo do trabalho sobre o avião Canar e sobre o Long EZ. Inicialmente, o que é um avião Canar? Uma aeronave Canar é uma aeronave cujo estabilizador está presente à frente da asa. Portanto, ao contrário de aviões convencionais que possuem uma cauda para equilibrar o voo, equilibrar os momentos de arfagem, o Canar possui uma superfície à frente. Isso traz algumas características peculiares e especiais ao Canar, como, por exemplo, o fato de tanto a asa quanto a superfície estabilizadora produzirem força de sustentação para cima. Isso traz algumas vantagens para a operação do Canar. Entre elas, um menor arrasto de trimagem, uma vez que, como a asa não precisa compensar o downforce da cauda, ela tem menos arrasto induzido. E com isso, a aeronave consegue atingir maiores velocidades máximas. Além disso, o avião é mais manobrável quando possui um Canar. Isso é muito claro pelo fato de muitas aeronaves militares do tipo caça serem equipadas com Canar exclusivamente para manobrabilidade. Contudo, algumas questões merecem atenção especial no projeto de um Canar. Por exemplo, o stall da asa, que é uma questão muito crítica que será abordada na conclusão dessa apresentação. Questões de estabilidade, pois a presença do Canar puxa o ponto neutro do conjunto asa-fuselagem para frente. E, além disso, comandos, questões de autoridade do profundor, que está intimamente relacionada com a estabilidade estática. Uma breve revisão bibliográfica sobre a teoria clássica de estabilidade e controle para aviões convencionais. Nós temos esse esquema de um avião convencional com todas as suas forças e momentos de arfagem apresentados, e chegamos na primeira equação, que é uma equação de momento de arfagem. Desenvolvendo essa equação pela teoria clássica, adimensionalizando e isolando, deixando isolado o coeficiente de sustentação, nós chegamos nessa expressão, que é uma expressão muito importante, que se chama, essa equação se chama a equação fundamental de estabilidade e controle. E a partir dela, todo tipo de análise pode ser feita, inclusive esta, que é a análise de deflexão necessária no profundor para equilibrar um avião convencional. Essa revisão vai ser bem breve, só para apresentar como que é feito para aviões convencionais, e vamos partir agora para a metodologia desenvolvida para aviões Canar especificamente. Bom, o objetivo da metodologia foi encontrar expressões analíticas para calcular explicitamente a margem estática longitudinal de aviões Canar, tanto manche fixo como manche livre, a deflexão necessária do profundor para equilibrar o avião e fazê-lo realizar manobras, e também a força demandada no manche para o piloto executar, tanto para equilibrar o avião como também para realizar manobras. O avião real que foi usado para aplicar a metodologia foi o Rutan Long EZ. O avião está apresentado aqui em suas 3 vistas do lado direito, e do lado esquerdo temos uma vista lateral com o passeio do CG sendo mostrado aqui em azul. Como pode se ver, o passeio do CG é muito curto, é bem pequeno. O avião é um avião tandem, 2 ocupantes, e isso terá algumas implicações que serão apresentadas em gráficos mais para frente. Algumas hipóteses do modelo são que o Canar, que está exposto ao escoamento livre, causa efeitos aerodinâmicos na asa, que está posicionado imediatamente atrás. Um dos efeitos é o downwash e o outro é a queda de pressão dinâmica. E todos esses efeitos foram considerados na metodologia. Além disso, a asa causa upwash no Canar devido à interação aerodinâmica, e tais efeitos são delimitados pela envergadura do Canar. Portanto, a asa foi dividida em 2 partes. A parte 1, que é a mais interna, sujeita aos efeitos aerodinâmicos do Canar, e a parte 2, sujeita ao escoamento livre. Além disso, o braço de momento das forças de sustentação para cálculo de momento de arfagem variam com o ângulo de ataque das superfícies nesta metodologia. Isso significa que a maioria das equações são não lineares e tudo varia com o ângulo de ataque. Além disso, não há contribuição do arrasto na estabilidade estática longitudinal, pois o avião é um avião com baixa altura relativa de uma superfície para outra, e os efeitos de alfa-ponto, os efeitos dinâmicos, não serão considerados nesse modelo para análise estática de manobra. Eu e meu orientador, professor Uti, estamos trabalhando nestes 2 pontos, no ponto do braço de momento e no ponto dos efeitos de alfa-ponto,
para aprimorar o trabalho para o futuro, para a gente poder considerar, coisas mais importantes em algumas dessas considerações. Partindo então para o desenvolvimento da equação do momento de arfagem, que é uma equação muito importante. Temos aqui o esquema da vista lateral do avião Canard. Aqui temos a superfície Canard e aqui a asa do próprio avião e o CG posicionado entre os dois. Após fazer o balanço de forças e momentos para cálculo de momento de arfagem, nós chegamos nesta equação. Desenvolvendo tal equação, adimensionalizando e deixando em evidência, deixando como parâmetro principal de análise o coeficiente de sustentação em cada superfície, nós chegamos nesta equação, que é uma equação muito importante, que a partir dela toda a análise vai ser feita. Ela expressa o coeficiente de momento de arfagem do avião em função do coeficiente de sustentação de cada superfície, do Canard e das duas porções da asa. Para desenvolver essa equação, é importante expressar os coeficientes de sustentação de cada superfície em termos de uma variável global, uma variável única para todo o avião. Isso foi feito dessa forma. As três equações mostradas à direita relacionam o coeficiente de sustentação em cada superfície com o ângulo de ataque global do avião. Portanto, nós reduzimos essas três variáveis a somente uma, que é o alfa, que é o ângulo de ataque global do avião. Esses termos são termos relativos a upwash ou downwash, e também, no caso do coeficiente de sustentação do Canard, temos um termo relativo à deflexão do profundor, que naturalmente tem um efeito muito forte no coeficiente de sustentação do avião, diretamente. Neste gráfico, a gente está expressando como varia o coeficiente de sustentação de cada superfície em relação ao ângulo de ataque do avião global. Pode-se ver que a maior inclinação é do Canard, linha pontilhada, tracejada azul. Isso acontece não somente porque a derivada CL-alfa do Canard do Longuezé é maior do que da asa, mas também devido ao upwash causado da asa no Canard. Em paralelo, a menor inclinação do gráfico é a porção da asa interna, ou seja, a porção que está sujeita ao downwash da asa, do Canard. E por este motivo, ela tem uma inclinação menor do que a linha magenta, que representa a asa no escoamento livre. Bom, prosseguindo com o desenvolvimento desta equação, a equação do momento de arfagem, nós podemos começar com a parte de estabilidade estática longitudinal. O critério básico para estabilidade estática, que é igual para aviões convencionais, é que o CM, a derivada de CM, em relação ao CL do avião, tem que ser negativa quando analisada no ponto de equilíbrio do avião. Isso significa que se o avião tem uma perturbação positiva em ângulo de ataque, ele deve ter uma tendência de momento de nariz embaixo para poder se recuperar dessa perturbação. Então, o que devemos fazer é começar a partir da equação do coeficiente de momento de arfagem, desenvolvê-la. Neste caso, eu expandi o coeficiente de sustentação de cada superfície para deixá-lo em função somente do coeficiente de sustentação global do avião, CL global, e basta então derivar tal expressão por CL, aplicando as hipóteses de manche fixo e manche livre. Na hipótese de manche fixo, nós temos que não há variação da deflexão do profundor numa perturbação, portanto o profundor não flutua. E já na condição de manche livre, nós temos que CH é igual a zero. Isso significa que durante uma perturbação não há acréscimo do momento de articulação no profundor após a perturbação. Portanto, o único momento de articulação que está sendo exercido no profundor é o momento de equilíbrio. Após desenvolver a equação do coeficiente de momento, nós chegamos numa expressão explícita para a margem estática longitudinal do avião. A equação de cima é a equação para manche fixo e a equação de baixo é a equação para manche livre. Nas duas, o CL, que é o coeficiente de sustentação do avião, aparece. Portanto, as margens estáticas variam conforme dentro do envelope do avião. A única diferença entre as equações é esse fator A1, que no caso do manche fixo é a derivada CL-alfa do Canard, e no caso do manche livre é uma expressão, é um parâmetro que engloba vários termos, entre eles a derivada CL-alfa do Canard e também os parâmetros Bs, que são parâmetros de momento em relação ao profundor. Prosseguindo na apresentação, nós podemos expressar a partir dessas equações a margem estática longitudinal do avião na condição de manche fixo e livre. Podemos ver de cara que o avião é mais estável na condição manche livre, tracejado, tem mais margem estática. E, além disso, o avião é menos instável em baixo CL de operação, portanto, em altas velocidades de operação.
Isso será uma conclusão muito interessante que será feita no final da apresentação, e é importante notar que o avião terá sua maior estabilidade em baixas velocidades na condição de manche livre, portanto, em pouso e decolagem na condição de manche livre, e terá sua menor estabilidade na condição de velocidade máxima com um manche fixo. Prosseguindo agora para a deflexão necessária no profundor para equilíbrio e para manobra, nós partimos da mesma equação do coeficiente de momento de arfagem, que relaciona CM com CL, e podemos isolar dentro do CL do canar o ângulo de deflexão do profundor para equilíbrio, além de igualar toda essa expressão a zero, pois no equilíbrio não há momento de arfagem resultante. Chegamos, por fim, nesta expressão, e que representa somente o equilíbrio. Porém, é importante também fazer a mesma análise para manobras. Repetindo que manobra é um ponto estático, não estão sendo considerados os efeitos dinâmicos. Portanto, para o nosso modelo, manobra é considerada um momento estático de uma manobra longitudinal, como, por exemplo, o início de um loop, o ponto inicial mais baixo de um loop. Para fazermos análise de manobra, precisamos expressar o coeficiente de sustentação global do avião em função do seu fator de carga e do seu coeficiente de sustentação para equilíbrio. Fazendo todo o mesmo desenvolvimento, chegamos na seguinte equação para a deflexão total do profundor e, plotando tais equações, nós chegamos para o long EZ na condição de CG mais dianteiro, que é a condição de CG mais crítico. Nós temos essas três curvas para a deflexão necessária no profundor para equilibrar o avião, que é a curva preta, contínua, para fazer o avião fazer uma manobra acelerada com fator de carga máximo, que é a linha azul pontilhada, e também a linha tracejada vermelha no fator de carga mínimo, que no caso do long EZ é igual a menos 2. Pode-se ver que a amplitude de deflexão para equilíbrio vai de 11 graus aproximadamente até cerca de 17 graus, portanto é uma amplitude saudável adequada. Já para manobras, vemos que a amplitude é muito baixa, menos de 2 graus em alguns casos, e isso será levado em consideração em algumas alterações de projeto que serão propostas no final desta apresentação. A força necessária no manche é o terceiro e último grandeza que a gente quer, que nós queremos analisar neste modelo. Podemos expressar a força necessária no manche como uma função da razão de engrasamento e do momento de articulação no profundor. Fazendo as expansões de maneira semelhante à teoria clássica, nós chegamos a esta expressão para a força necessária no manche, no equilíbrio especificamente. Plotando tal equação para o caso do long EZ, nós chegamos neste gráfico. As normas estipulam um limite de 5 kg força para mais e para menos, para equilibrar, para a força no manche para equilíbrio, e para as duas posições de CG, que como são muito próximas, as curvas também são muito próximas, nós vemos que o long EZ está operando dentro dos limites de operação estipulados pelas normas, para toda a faixa de velocidade de operação. Já em manobra, fazemos a exata mesma análise, porém expandindo o coeficiente de momento na articulação para caso de equilíbrio, mais o caso de manobra, né, mais o acréscimo de manobra. Chegamos, pois, nesta expressão final e plotando tal equação, nós chegamos neste gráfico, que representa no eixo das ordenadas a força total demandada ao piloto no manche e nas abscissas a velocidade do avião. Em todos os casos, vemos que o avião atende a norma de mais ou menos 20 kg-força para manobras. Portanto, não há problemas com o long EZ relativos à força demandada no manche. Bom, vou partir agora para algumas conclusões muito interessantes e não triviais que foram observadas ao longo da confecção do trabalho. As conclusões eu dividi em três. Primeiro, que é relativo ao stall da asa. Depois, relativo à estabilidade manche fixo versus manche livre do avião Canar. E, por fim, características específicas do long EZ, o que foi concluído da análise relativo somente ao long EZ. Começando pelo stall da asa, é sabido amplamente que em aviões Canar, a asa jamais pode estolar. O Canar sempre tem que estolar antes da asa. Isso acontece porque caso você tenha um stall de asa, caso você não tenha mais sustentação na asa, o avião sobrará somente o momento cabrador no avião proveniente da sustentação do Canar. Então, isso faria com que o avião fatalmente entrasse em um deep stall provavelmente não irrecuperável.
E, por isso, todo avião canar tem que ser projetado para que o canar, a superfície canar, estole antes da asa. No caso do Longuezé, pegamos aqui o gráfico que representa o CL de cada superfície com o ângulo de sustentação global do avião. Somente supondo, que 1,2, representado pela linha amarela de coeficiente de sustentação, seja o CL máximo para todas as superfícies do avião, no caso do Longuezé, nós podemos observar que o stall oficial do avião, o stall verdadeiro, ocorre no encontro da linha amarela com a linha tracejada azul. Quando isso acontece, nós temos uma margem muito grande de CL na asa que não estão sendo usados, que a asa tem capacidade de produzir de sustentação, porém não produz porque o canar está estolando antes. Isso pode ou não, mas porém pode representar um projeto que poderia ser mais eficiente. Algumas coisas são sugeridas, algumas alterações são sugeridas para aproximar essas curvas, aproximar o stall da asa e do canar e aproveitar melhor o CL da asa. Uma delas é a possibilidade de usar um perfil com mais camber no canar ou aumentar sua incidência, porque dessa forma você aumentaria o CL máximo. Outra possibilidade é projetar a asa de forma que ela opere sempre eficientemente em baixos coeficientes de sustentação, então assume-se que a asa opera em baixo CL, e além disso deve-se atentar a características de trimagem, que são problemas não triviais que aparecem quando tenta-se aproximar essas duas curvas. Uma conclusão muito importante também sobre a comparação de estabilidade manche fixo e manche livre é a seguinte: quando qualquer tipo de estabilizador com profundor, pode ser de avião convencional ou canar, tem seu ângulo de ataque aumentado, o profundor tende a ter seu bordo de fuga defletido para cima, como mostra nessa segunda imagem aqui. Dessa forma, quando há um aumento do ângulo de ataque numa perturbação em um avião canar, a sustentação do próprio canar, obviamente, é aumentada devido ao aumento do ângulo de ataque. Porém, esse acréscimo é atenuado pela deflexão do profundor, que é defletido para cima com a flutuação livre do profundor. Isso faz com que, na condição de manche livre, apareça uma tendência no avião canar de picá-lo, ou seja, de fazer seu nariz tender para baixo. Portanto, a condição manche livre em aviões canar confere mais estabilidade estática do que a condição manche fixo. E já em aviões convencionais, o contrário acontece. A condição manche livre confere menos estabilidade estática. Para o Longuezé, isso está comprovado pelo gráfico que já foi apresentado, que mostra a margem estática longitudinal da condição manche livre muito maior do que na condição manche fixo. A última conclusão importante sobre o trabalho, sobre o Longuezé, foi a amplitude, como já foi dito, das deflexões de profundor. O avião dá a impressão de ser muito arisco, porque tem uma amplitude menor que 2 graus para realizar manobras com fator de carga negativo e uma amplitude de 4, 5 graus para realizar manobras de fator de carga positivo. Como o manual estipula que os limites de deflexão são de mais 22 graus e de menos 20 para o profundor, seria possível utilizar melhor todo este envelope. Eu gostaria de salientar que todos os parâmetros geométricos aerodinâmicos tomados para fazer estas análises foram ou tirados do manual do Longuezé ou estimados a partir de desenhos. Portanto, pode haver muita diferença entre o verdadeiro avião e o avião analisado aqui. Bom, são propostas algumas mudanças para resolver essa questão da amplitude da deflexão do profundor. As alterações propostas são usar um profundor 50% menor em corda no Longuezé e deixar o canar com 4 graus a mais de incidência. Com isso, nós temos um uso muito mais amplo do envelope de operação. Aqui tem algumas referências bibliográficas utilizadas ao longo da elaboração deste estudo. E, por fim, eu gostaria de agradecer muito a todos aqui presentes. Eu gostaria de agradecer ao meu professor orientador Ricardo Ucci, ao professor Eduardo Bauser e ao professor Rodrigo por participarem da banca, e também a presença nobre do professor João Baker nessa minha apresentação. Eu também gostaria de agradecer a todos os meus colegas e amigos que vieram aqui prestigiar o meu trabalho, como meus amigos do Aerodesign, como meus colegas do curso, como todos os meus amigos de Vitória, como minha família e também como tantas pessoas que foram tão importantes durante a minha graduação. A todos vocês, muito obrigado. Oh, meu Deus.
Eu passo agora a palavra ao professor Uti. Tive um problema de conexão rapidinho aqui, tá? Mas pelo jeito foi resolvido, né? Você está me ouvindo agora e me vendo, né? Tô te ouvindo tranquilo. Tá bom. Bom, eu vou. Não é bem quebrar o protocolo, mas é uma coisa que a gente não faz no dia a dia, por pedido do professor João Bacher, porque tem a presença dos alunos de TCC1, né? Que eles têm uma pontuação correspondente a essa participação, né? Então, eu queria fazer uma chamada aí rapidinho, né? Quer dizer, na verdade, eu queria que esses alunos de TCC1 que estão assistindo a defesa do João Vitor, que eles se manifestassem, por favor. Ei, Yuti, aqui é a Marília. Marília. Isso. Tá. Quem mais? Tem mais alguém? Bom, parece que aluno de TCC1 é só a Marília, né? Tá bom, anotei aqui, tá, Marília? Professora Laura está falando no chat que ela também é. Ah, tá. Laura Greco. Laura Greco. Por favor, tem mais alguém? Tá. Por enquanto, 2. Marília e Laura Greco. Eu, Bárbara, também estou presente. Bárbara. Mais alguém, gente? Bom, anotei 3 aqui, tá? Marília, Laura e Bárbara. João, você está com um grande apoio feminino, né? Coincidência. Todas alunas. É verdade, que bom. Gente, então tá, esse parênteses, né? Fechando agora esse parênteses, eu vou então, né, passar para a manifestação dos professores da banca, examinadores. Vou começar pelo membro mais sênior, professor Eduardo Bauser. Por favor, professor, pode se manifestar. Bom, eu achei que ia ser o Rodrigo primeiro, eu estava com o microfone fechado, realmente. Eu fiquei na dúvida aqui, mas fui pelo sênior, tá? Tá bom, o Rodrigo também está com 2 violões lá. Deixa eu só abrir a câmera aqui, porque o meu mouse aqui está meio... Não estou conseguindo abrir a câmera, não. Se eu não conseguir, o microfone está aberto, eu vou aqui. Não sei por que não está... A câmera não está abrindo. Tudo bem, paciência. Eu vou sem a câmera, depois eu vejo o que aconteceu aqui. Bom, obrigado pelo convite. É um trabalho bastante interessante, que tem um mérito muito importante. E a apresentação, eu já tinha visto outras apresentações do João Vitor, ele apresenta muito bem, tá? E eu já tinha comentado isso ano passado com ele. Ele consegue apresentar rápido sem perder a inteligibilidade, tá? Isso é um mérito muito importante. E se eu estivesse concorrendo a essa eleição agora, eu ia usar você para fazer propaganda minha. E seria... E não precisa nem ser meu nome Enéas, e seria uma coisa bastante boa, tá bom? Beleza, isso é verdade mesmo, você apresenta muito bem. Obrigado. Então, sua apresentação foi muito boa, foi bem clara. Eu vou fazer algumas sugestões, assim, o seu trabalho está muito bem feito, não tem nenhum reparo em relação ao que você fez, só fazer alguns comentários e algumas sugestões. Bom, primeira coisa, eu vou sugerir que quando você for fazer outro trabalho dessa natureza, que você não utilize a primeira pessoa do plural. É convencional em engenharia você trabalhar no modo impessoal, tá bom? Mas isso aí eu não sei se for uma opção sua. Você tem alguma observação a fazer sobre isso?
Por que que você usou isso aí? Isso engenharia não é muito comum, não. Não, foi um lapso momentâneo de memória, porque eu não costumo, não se deve usar mesmo. Mas não é bem assim não, viu? Depende da área. O pessoal da biologia faz questão que você use a primeira pessoa. Em alguns casos, até estranho, eles usam primeira pessoa do singular, tá? E algumas áreas também usam bastante a primeira pessoa, mas em engenharia, normalmente a gente trabalha no modo impessoal. Perfeito. Isso aí é uma coisa pequena, não tem muita coisa a falar. A outra coisa também, eu achei que em algumas partes do texto, você usou uma linguagem, digamos assim, um pouco mais familiar, que é válido para apresentação. Depois eu vou te mostrar aqui o que eu estou falando, tá? Tá. É, então, eu acho para o texto é mais interessante, fica até mais agradável, eu diria, para uma pessoa, um aluno, né? Ele vai pegar aquilo ali, poxa, mas esse cara ele fala como se estivesse conversando comigo. Mas como acho que o objetivo seu é deixar o documento aí, Sim. aliás, o seu documento está muito bem escrito, está bem claro, dá para entender tudo que você fez, está muito bem explicado. Mas é só quando você for fazer um trabalho aí para frente, publicar alguma coisa, é interessante você se ater a esses dois detalhes, tá? Perfeito. Agora eu vou fazer só agora um comentário que não é especificamente sobre o seu trabalho, mas eu observei com o passar dos anos aí que uma parte da terminologia foi mudando e jogando fora as palavras do português e usando as palavras do inglês. E algumas coisas, provavelmente, se eu mostrar para vocês hoje, meus ex-alunos e atuais alunos, vocês não vão nem saber do que eu estou falando. Por exemplo, não é só você, não. Você fala deep stall. Deep stall, na época que eu era criança, né, chamava super stall, tá? Você já ouviu isso, João Vitor? Já ouviu esse Não, termo? super É, stall no lugar de é, deep stall, nunca vi. pois é, então. Eu estou só comentando, mas isso aí é só uma curiosidade, tá? Então, agora eu vou fazer alguns comentários sobre o seu texto especificamente, pouca coisa também. Diga-se de passagem, eu não vou, eu só vou talvez pedir para você fazer alguns comentários no resumo, que é como eu vou começar. Que comentários seriam estes? É interessante você sempre colocar no resumo algum detalhe específico do que você fez, tá? Então, por exemplo, você fala que você analisou o problema, mas você não fala o que você fez com aquele problema. Por exemplo, influência do coeficiente de sustentação nas deflexões. Você pode colocar isso foram analisados esses aspectos. Eu vou sugerir que você ponha um parágrafo lá destacando aquilo que você e seu orientador considerem como mais importantes, tá? Foi feito, você diz assim, foi feita essa análise e foram incluídos, em particular, destacam-se os seguintes itens, tá? E com isso, e aí eu terminaria também o seu resumo, quer dizer, você que fez o resumo, eu estou falando como é que você faz o resumo, né? Estou sugerindo, Uhum. tá? E aí eu terminaria o resumo assim: ao final do trabalho, constata-se que alguns aspectos bem conhecidos na utilização de configuração canar, tais como impossibilidade de atuar com grandes ângulos de ataque na asa, foram confirmados por esse desenvolvimento. Entendeu? Isso aí é uma coisa que é importante, porque você vai contextualizar o que você fez, tá? Tá bom. Do jeito que você colocou, uma descrição genérica,
Tá. Isso aí, eu pedi para você botar um parágrafo. Isso aí não vai te dar não vai ser nenhum grande esforço. Bom, e aí, já pulando direto para as conclusões, quando você, por exemplo, quando você apresentou aqui, aqui verbalmente, você comentou essa questão que eu acabei de falar sobre a necessidade de você trabalhar com ângulos de ataque menores, uma vez que você não pode estolar o canar, ao contrário, você não pode estolar a asa, A asa. tá? Sim. Então, a conclusão que você tirou não é isso, porque você já sabia isso no início, e está lá na conclusão. A conclusão é que o seu método comprovou isso. Entendeu como é que escreve? É diferente. Na Entendi. conclusão, você tem que escrever assim. O método foi capaz de, como é que se diz, comprovar teorias anteriormente conhecidas tais como. Então, isso é a primeira parte da tua conclusão, tá? Entendi. Então, eu acho que isso aí, inclusive, quando você vai escrever artigo, é importante. Por quê? Porque você pega um revisor chato, eu já peguei revisor chato, tá? O que o revisor chato escreveu? Desse jeito mesmo, grandes coisas. E eu não estou falando do seu trabalho, não. Estou falando do que o cara mal educado escreveu a meu respeito. Sim. Grandes coisas. E foi totalmente injusto. Por quê? Porque eu escrevi assim, como era de se esperar, entendeu? Porque eu sabia. Agora, por que a gente coloca determinadas coisas no texto? Também não é o seu caso. Estou falando para escrever artigo. Porque você precisa contextualizar. Então, se você não contar a sua historinha, se alguém, né, não contar a historinha, ninguém consegue ler. E eu acho que num aspecto que tem na sua conclusão, de certa forma, ela se confunde com uma descrição prévia de uma coisa já conhecida. Na verdade, a sua conclusão é que você conseguiu mostrar que o que é conhecido, o seu método valida, então seu método está funcionando bem. A tua conclusão é que seu método comprovou que isso realmente é verdade. Entendeu? Entendido. É diferente. Entendi. Bom, outra coisa, eu faria também, não vou pedir a você para fazer isso. Então, a única coisa que eu pedi para você fazer até agora é pôr um parágrafo lá, no resumo, destacando as coisas principais nessa forma, tá? Certo. Tá. Eu faria também no início, considerando que você quer deixar o material didático, você disse que vai trabalhar ainda um pouco com seu orientador, é fazer uma página onde você compara o Canar com o convencional, tá? Uma tabela. Então, manche livre no Canar mais estável, manche livre no convencional menos estável, não sei o quê. Tá, porque é claro que a diferença do Canar para o convencional basicamente está no Dow no OSH e na posição onde são aplicadas as forças. E como é um problema aerodinâmico, aí você resulta nessas coisas todas aí que você comentou. Eu faria, já que você quer deixar meritoriamente parabéns, você quer deixar uma coisa aí para os nossos colegas ou futuros colegas, alunos, sei lá o que é. O objetivo é ajudar o pessoal, principalmente os calouros do aerodesign. Então, eu acho que seria uma coisa bacana você fazer isso aí. Tá bom. Obrigado. E aí é uma página, mas não precisa fazer para esse trabalho, não. Você deixa, escreve. E aí, entrando aí nos trabalhos futuros também, assim, eu colocaria nesse resumo também algumas questões ligadas à manobrabilidade, tá? Então, por exemplo, por que você usa canar, aí você tem a questão de redução da carga lá, tá? Explicar por que você consegue, por que é utilizado, né? Então, você diminui a carga lá, você consegue tornar
o avião melhor para fazer determinadas manobras, não são todas, algumas manobras. Então, por exemplo, a curva, basicamente, com carga alar mais baixa, você vai conseguir fazer uma curva mais apertada. Tá bom? Tá. Bom, para trabalho futuro, vou lembrar o que um italiano, um colega meu, falava. Ele falava para o outro italiano: olha, trabalho futuro, professor. Ele chamava, o cara um era mais velho que o outro. Chamava o mais velho de professor. Ô, professor, você põe qualquer coisa aí, porque não é você que vai ter que fazer. Então, mas não é bem assim. Mas eu tenho uma sugestão, não é para você, mas se alguém quiser fazer isso, se alguém quiser, se o seu orientador tiver interesse, uma configuração que está se tornando cada vez mais comum em avião de combate, claro que é outro regime de escoamento, uma coisa completamente diferente, é você ter canar, mas você ter comando de cauda também, tá? 3 superfícies. Então, exatamente. Então, eu acho que múltipla superfície, inclusive com a desenvolvimento de dispositivos de controle, não estou falando teoria de controle, não, que está muito bem desenvolvida. Eu estou falando possibilidade de você colocar atuadores mais leves, sistemas mais eficientes, etc. Eu caminharia para essa direção, colocar atuação na cauda e para trás e canar, sabe? Vai dar um problema bonito aí, interessante aí, complicado, e quanto mais complicado, eu acho mais interessante, tá bom? Bom, no mais, eu só teria uma última pergunta a fazer para você. Sim, eu anotei aqui, esqueci. Especificamente sobre o avião do Rutan, tá? Você sabe me dizer se ele tem uma forma de você melhorar a sensibilidade de comando? É você multiplicar. Estou cansado hoje. Modificar o fator de engranamento, tá? Sim, Engrasamento. sim. Então, se você colocar um curso maior no profundor, modificando o sistema de redução, você consegue melhorar a sensibilidade substancialmente. Você sabe me dizer se no avião dele tem alguma coisa desse tipo? Não sei dizer especificamente sobre, mas provavelmente, como é um avião feito em kit, fabricado em kit, um avião experimental, deve haver muitos pilotos que no olho mesmo mudam a razão de engrasamento ali só porque ele acha que está muito para lá ou para cá. Provavelmente existe, mas Tá, não sei responder especificamente sua pergunta. Porém, durante o trabalho, eu tive bastante contato com um ex-engenheiro da Embraer chamado Hélio, que ele já construiu vários aviões Canar, já construiu vários sim. Longuese e Variese também. E ele é piloto também, piloto de Canar, inclusive. Então ele me ajudou bastante. Aí teve inclusive, muitas questões bem capciosas sobre o Canar que eu tive que nem ele conseguiu responder. Então essa sua aí eu não sei dizer especificamente, não. Tá, eu estou dizendo porque você colocou algumas sugestões que seriam aplicadas na superfície de comando Isso, e nas superfícies alares principais. Eu também tentaria fazer alguma coisa nesse sentido, né? entendi. Mas a É, modificação que eu fiz, Bowser, foi devido à baixa amplitude no comando de profundor. E a razão de engrenamento não entra aí ainda. Ela só entra depois na hora de analisar força no manche. O que eu sim. concluí que estava muito arisco era literalmente o efeito aerodinâmico lá no canar, lá no profundor, independente do manche. Sim, não, eu entendi perfeitamente, mas eu estou dizendo o seguinte: se você conseguir fazer um controle preciso, mais preciso, e aí mecanicamente você consegue fazer isso aumentando a razão de redução, você consegue fazer isso também. Eu só não sei se o que vai acontecer, por exemplo, vamos supor que você está numa determinada condição de escoamento. Então, a variação que você consegue fazer naquela mudança da condição de escoamento é muito pequena. Então, fica difícil, mesmo que você tenha um controle muito preciso,
conseguir fazer as mudanças, mesmo que você tenha um sistema automático, se você tiver um sistema automático, ele vai possivelmente ficar flutuando o tempo todo, tá? Porque uma pequena mudança de ângulo, ela é muito mais difícil de você corrigir do que uma grande mudança de ângulo, tá? Então, mas de qualquer forma, eu acredito que para a pilotagem, você pode diminuir um pouco essa sensibilidade, mudando a razão de engrenamento. Mas eu entendi o que você Com fez, certeza. tá? Beleza. Tá bom. Você está de parabéns, seu orientador está de parabéns também. Obrigado. E muito bom o que você fez, tá? É bacana ver uma coisa que tem aplicação prática, ver um trabalho com uma visão diferente, aspecto diferente. E, mais uma vez, você está de parabéns. Você sempre teve mais uma vez, falar sobre a questão a forma como você trabalha. Você trabalha sempre de uma forma muito organizada, impecável. Então, parabéns a você e o seu orientador pelo trabalho. Eu vou encerrar por aqui, eu estou satisfeito, muito obrigado. Vou fechar meu microfone. Obrigado você, Bowser. Bowser, muito obrigado mais uma vez, pela participação, vários comentários pertinentes, né, elucidativos e que vão ajudar ao João Vitor, né, a mim próprio, e aí até, eventualmente, na continuidade aí do estudo, né, também serão aproveitados. Eu vou passar, então, para o próximo examinador, professor Rodrigo Martins, mais novinho, né, Rodrigo? Então, ficou por último, tá? Pode falar. Fiquei preterido aqui por causa da minha cara de novinho. Ah, Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, tá? Eu fiquei muito satisfeito, tá? Para aqueles que não sabem, eu fiz um trabalho parecido quando eu me formei. Então, como o Uti deixou bem claro, não tanto tempo assim. E eu fiquei muito satisfeito com o trabalho do João Vitor, de o quanto ele conseguiu evoluir sobre o trabalho que eu fiz lá atrás, né? Então, assim, eu queria primeiro dar os parabéns nisso, tá? Obrigado. E assim, eu publiquei um artigo em congresso na época, sabe? E esse é o meu artigo no ResearchGate que as pessoas mais leem. Então tem muita gente querendo saber sobre isso, sabe? Então só para te dar Que legal. um feedback em relação a isso, isso é um tema que as pessoas querem ler e um aluno de mestrado, eu acho que da Índia ou da Ásia, eu não sei se era da Índia ou da China, entrou em contato comigo para eu mandar o meu trabalho completo em português. O cara ficou super feliz. Não, eu dou um jeito de traduzir aqui. E o cara ficou super feliz, cara. Então, eu acho que, assim, publique isso aí, tá? Num congresso ou até numa revista, sabe? Eu acho que o seu trabalho, ele tem bastante coisa inédita aqui, que eu acho que talvez já justifique uma revista. O Uti vai saber isso melhor do que eu. O que o Bowser estava falando da questão do resumo, eu concordo com ele, sabe? Eu acho que tem que pensar um pouco que o resumo é a primeira cara do seu trabalho, sabe? Se ele não está apelativo, se você não já mostra alguns resultados ali, às vezes o cara lê só o resumo e não lê o seu artigo. Ou leu só o resumo e não leu a sua dissertação. Tá? Entendi. Beleza? Eu coloquei algumas anotações no texto aqui. Eu achei o texto muito fácil de ler, assim. Eu peguei de uma vez, assim, já... Eu ia ler de pouquinho em pouquinho, mas eu achei ele bem, bem gostoso de ler, assim, tá? Opa. Eu marquei algumas coisas. Deixa eu ir descendo aqui. Quando você pega alguma figura... Eu vi isso na figura 5 e na figura 6, por exemplo. Você colocou fator de razão de aspecto, fator de localização da empennagem horizontal ou do canar, que são expressões que você replotou, né? Perfeito, isso. Eu repliquei. Então eu não acho que isso torna o gráfico seu, tá?
Eu acho que isso ainda assim é uma adaptação. Entendi. Ainda assim, eu acho que é adaptado de... Eu escrevi no texto que o gráfico veio do Datcom, né? E eu reproduzi porque ele é meio ilegível no Ethic e no Datcom. Aí eu reproduzi ele. Eu entendi isso pelo texto, sabe? Aí é só uma questão aí que a minha opinião é que isso teria que ser uma escrever assim, adaptado de. Tá bom, vou anotar. Deixa eu ver o que mais. Eu tô baixando aqui porque eu fiz umas. Eu achei bem legal isso que você fez aqui, da projeção da esteira destrutiva do Canar na asa, né? Certo. E aí você achou uma referência de uma eficiência, né? Que aí ele reduz uma eficiência numa certa área. Isso. Eu fico com uma dúvida se essa esteira de ar da ponta da asa, se ela não tem uma componente na direção da envergadura, né? E aí, assim, eu sei que você não tem um método para achar essa direção, mas eu acho que uma coisa que você podia fazer é um estudo de sensibilidade. Falei assim, olha, eu vou aumentar ou diminuir aqui essa área na qual a esteira destrutiva ela está atuando, que aí vai atuar tanto o downwash quanto essa perda de eficiência, e ver se eu tenho uma sensibilidade muito alta, né? Porque aí você sabe o quão importante é você saber, porque às vezes a interferência não é tão alta, né? Aí você fala assim, eu não preciso saber tão precisamente porque eu vi um estudo de sensibilidade aqui e é pouco sensível. Ou se for muito sensível, aí o contrário é verdadeiro. Entendi. Realmente não tem no trabalho essa consideração sobre não só a componente da envergadura do vórtice do Canar na asa, como também a própria influência do vórtice ali, né? Se tivesse uma envergadura maior, se fosse mais próximo do vórtice da própria asa, por exemplo, não tem nenhum tipo de consideração em relação a essa interação. Se o Canar fosse muito grande, por exemplo, poderia ter interação dos vórtices de ponta do Canar com o da asa, né? Não, assim, eu tô propondo uma etapa até anterior, sabe? Claro, uma coisa perfeito. que, como é um parâmetro que eu acho que você consegue mexer assim no equacionamento, eu acho que você consegue ter uma sensibilidade disso mais rápido. Eu queria agora, essa é uma pergunta, eu queria que você me explicasse os coeficientes de downwash e upwash, o que eles significam? São 3, não? Sim, são 3. Você está com o trabalho aberto aí? Tô. Tudo bem. Deixa eu. Você chegou nas equações? Está Eu tô tá na no final da página, 40, certo? Sim. Equações 3.12 a 3.14. Ah, tá. Não, então um mais o upwash sobre o D alfa W, um menos Isso. o downwash pelo canário e outro um cruzado, né? Isso aí. Eu fiz o que a gente faz normalmente na teoria clássica com o downwash, fiz o que você fez no seu trabalho com o upwash, e como tinha um acoplamento ali e apareceu um fator maior, eu quis chamar de outra coisa para deixar mais elegante, né, as equações. Não, tá bom. E agora, o que eu não entendi, tá? Então, assim, talvez tenha escrito no texto, eu que não consegui entender mesmo. Certo. Como você achou esses coeficientes? Assim, pro seu exemplo. Para o long EZ? Pro long EZ. Perfeito. Para o downwash, na verdade, eu fiz basicamente, para todos eles, na verdade, eu tive que calcular basicamente a derivada do epsilon pelo alfa, certo? A derivada do epsilon de um pelo alfa do outro. E aí, lá no meu trabalho, deixa eu pegar a seção específica para você abrir aí. É na seção 2.1. Seção 2.1. Página 19. Lá na 2.1, eu fiz uma revisão de como é calculado o downwash pelo método do Datcom, e eu usei o método do Datcom para calcular o downwash do Canar na asa. Já ao contrário, o upwash da asa no Canar, eu usei o método que eu descrevo na próxima seção, na seção 2.2, na página 23, que é um método que eu tirei do Roscan, e que o Roscan também adaptou do Datcom.
É um método muito mais simplificado do que o do downwash, porém foi o melhor que eu encontrei para tornar os cálculos analíticos mais simples para o long EZ. E aí, o terceiro componente de downwash, que é o up and down, ele nada mais é que uma multiplicação desses dois que eu já achei. É uma Então, respondendo a combinação. sua pergunta, foi desse jeito. Basicamente, DATCOM. Não, beleza. Resumidamente, DATCOM. Não, entendi. Então, deixa eu continuar aqui. Eu acho que tem... Era basicamente isso que eu queria... Eu gostei bastante das suas conclusões aí do ponto neutro. Ficou bem legal mesmo. Aqui, cadê? Eu vi que você colocou CG atrás do ponto neutro em alguns gráficos. Eu vi que em alguns gráficos você faz sentido que você consegue ver que está instável, né? No CG atrás do ponto neutro está instável, e aí você vê o momento, a derivada do momento, ele muda, né? Então, deixa eu ver aqui. Perdão, quais gráficos você está se referindo, Rodrigo? O gráfico da figura 19, 19. Uhum. Aí você tem o CG no ponto neutro, à frente do ponto neutro, CG mais à frente do ponto neutro, né? Isso aí foi uma representação genérica. O objetivo, na verdade, era o aluno pegar aquele gráfico que a gente faz em sala de aula com UTI, instabilidade para avião convencional, a gente faz esse mesmíssimo gráfico. Eu queria fazer a mesma coisa para o avião Canar, para ele ver que é diferente. Na verdade, nesse caso é igual, né? Esse caso é igual. Eu estou falando de outro gráfico que é do profundor pelo CL. Mas sim, eu quis apresentar em várias posições do CG, igual a gente faz em sala de aula mesmo. Porque só me corrige se eu estiver errado, né? Porque a impressão que eu tive é que você está mostrando aqui que a condição de estabilidade, que é derivada negativa, ela está sendo respeitada até chegar no ponto neutro e depois a derivada fica positiva. É isso também. Aí a minha questão toda é que na frente, quando você representa outros gráficos, agora pode ser que isso seja comum e eu que já não me lembro desse tipo de gráfico, né? De representar também CG atrás do ponto neutro. Então, entendi. Para deflexão de equilíbrio, para força no manche, isso é comum? Entendi. Você está falando do que eu fiz na figura 22 e 23 também, né? E 24 também. Na figura 19 eu achei bem legal, mas aí depois nessas outras eu fiquei assim, faz sentido? E aqui é uma dúvida genuína, tá? Eu até deixei marcado aqui. Aí, assim, se for o caso, acho que vale a pena talvez tirar, tá? Bom, eu acho que a gente pode conversar disso, mas deixa eu explicar qual foi meu pensamento, né? A minha ideia era, na sessão, no capítulo 3, que é todo o desenvolvimento da metodologia, eu apresentar esse tipo de gráfico da figura 19, 22, 23 e 24, que são gráficos genéricos para um avião, tanto é que não tem escala, né, nos eixos. Para aviões Canar genéricos, acontece assim. Aí, no capítulo 4, que eu estava analisando realmente o long EZ, eu deixei de lado tudo isso e analisei somente as posições de CG do envelope, do diagrama dele, do diagrama de desbalanceamento dele. Não sei se é disso que você está falando, mas essa foi a minha ideia. No capítulo 3, colocar várias posições genéricas de CG, e no capítulo 4, me preocupar somente com as posições reais que o long EZ voa. Entendi. Não, entendi. Não, tá. Foi só uma dúvida mesmo. Cara, em relação à aplicação, eu achei bem legal, né? Esses aviões do Rutan são sensacionais, né? E é isso. Eu acho que continue no mestrado aí. Esse trabalho aí tem muito potencial, viu? Obrigado, Rodrigo. Queria só fazer um comentário que o professor Bauser falou sobre a sessão de trabalhos futuros, né, que o pessoal escreve para ninguém fazer, e você comentou que você tinha feito trabalho exatamente nisso. Na verdade, eu até escrevi isso lá no final do meu trabalho, eu tive a ideia a partir da sua sessão de trabalhos futuros, né? Eu tive a ideia de tentar fazer alguma coisa semelhante, porém com outra abordagem. Que bom. Só fazer esse comentário. Então os trabalhos futuros, eles não são nada irrelevantes, né? Eles rendem frutos, né? E
eu acabei não trabalhando com isso, que eu arrumei um trabalho na área de análise estrutural e acabei saindo um pouco da área e não fiz o meu mestrado nisso, né? Sim, Mas sim. é uma área fascinante. Perfeito. Então é isso, encerro aqui as minhas deliberações. Tá bom, muito obrigado, Rodrigo. Fechar o meu microfone. Muito obrigado, Rodrigo, mais uma vez. E, inclusive, com lembranças interessantes aí, né? A respeito do seu trabalho de graduação. Depois voltou para a universidade, né? Foi um professor muito excelente aqui, e quem sabe voltará a ser aqui na UFMG, né? Tomara. Efetivado, quem sabe. Tomara. Minha visão pessoal seria muito bom para nós. A sua didática agora já nos é muito conhecida, né? Ratificada pelos alunos todos aí. Parabéns, tá? E obrigado. Bom, volta o orientador, né? Normalmente o orientador não tem muito a dizer, porque já, né, tem a interação toda com o orientado, mas nas circunstâncias especiais do momento, o início da semana já participei, né, de uma banca como orientador, já tive que comentar coisas do gênero, então preciso fazer algumas observações. Infelizmente, as revisões, especialmente na parte mais recente do trabalho, ficaram prejudicadas, né, em função do ensino remoto, não pela parte remota do trabalho do João Vitor em si, mas pelas outras coisas que eu estou tendo que fazer, né? Então, isso aí tem prejudicado, esse semestre está muito difícil, estou pensando até em pedir, vou ter que prorrogar o final do meu semestre aí. E então, algumas revisões que eu gostaria de ter feito com o João Vitor, eu não fiz, já conversei com ele sobre isso, mas já, por exemplo, tivemos 3 reuniões, se eu não estou errando aqui a conta, depois Acho que foi. da entrega do trabalho para a banca. 3 ou 4. 3, né? Já estamos né, discutimos algumas coisas, já até mais ou menos adiantou aí alguma coisa, mas enfim, isso não deu para fazer isso antes de passar o trabalho para a banca, precisaria de mais tempo. Então, peço desculpas aí pela banca e para o João Vitor também. Não, tranquilo. A gente está aprimorando agora aí. Mas temos tempo, né? Temos um tempo aí para poder minimizar os efeitos colaterais disso aí, quem sabe até ganhar alguma coisa no todo. Mas é um tema muito interessante, ele foi ousado, eu diria, em algumas coisas, no bom sentido, né? O cosseno de alfa lá que ele colocou na equação, na verdade tem detalhes a mais, né? Mas que não é de jeito nenhum óbvio, pelo menos da primeira vez que a gente olha, né? Sim. E a discussão que eu tive com ele nos últimos encontros já deixaram isso claro. Mas a gente vai ver a melhor maneira, né, de finalizar essa parte aí. E a questão da influência do alfa-ponto, né, que ele já adiantou na apresentação, que também nós estamos dando uma olhada aí. Eu, pessoalmente, gostaria muito, se fosse possível, incluir isso, que eu acho que não vai dar tanto trabalho assim. Não é uma coisa para se fazer em 10 minutos, meia hora, mas não precisa de semanas para fazer isso, no meu entendimento. Uhum. Tá? Mas, então, meus parabéns, João Vitor, pelo seu trabalho, né? Pela maneira como você faz. Muito obrigado. E, de fato, você tem uma didática muito boa, né? Um equilíbrio entre tentar examinar as coisas com a ótica mais científica, né? Mais precisa, mas, ao mesmo tempo,
tentando aproximar isso de uma linguagem prática, né? Dentro do possível, não tão amarrada para quem estuda, né, mais especificamente determinado assunto. Então, isso são coisas boas que você possa usufruir disso aí, né, das coisas, desse comportamento seu aí ao longo da sua carreira. Muito Tá? obrigado. Mais uma vez agradeço a banca. Abro a palavra para os demais presentes, quiserem manifestar, perguntar alguma coisa. Sei que nessa hora, normalmente, fica todo mundo caladinho, né? Às vezes combinando com examinando, né? Examinando, se você falar alguma coisa lá, eu te... Normal, né, Tá Uti? bom. Ô, Tem João, o só João, queria te dar, professor da disciplina, João só Bacher. queria te dar os parabéns. Eu não pude acompanhar tudo, porque às vezes eu tenho que desligar uma live para ir para outra, que tem outra banca acontecendo agora, tá bom? Não, tá ótimo. Agradecemos sua participação. Ô, João, eu fiz a chamadazinha aqui. Tem 3 nomes. Você quer acrescentar, ver de novo? Dos presentes Não, de que ok. você... Tá, depois eu por e-mail eu te Tá passo bom. os nomes, então, É. tá? Tá bom, Não ótimo. sei se na hora você estava aí ou não. Tá bom. Olha, eu acho que nós podemos passar, então, para a fase final de avaliação da banca, que é uma fase restrita, né? Aonde é exclusiva da banca. Não sei qual é a melhor maneira da gente fazer isso, mas uma possibilidade é todo mundo sair, inclusive o João. Não sei se é possível, né, Uti, tirar... Sim. o que a gente tem feito, o pessoal todo que os convidados aí saem, né? Fica só o pessoal da banca, faz a discussão e depois você comunica aí para o João para ele voltar Abrir de novo, né? É, E a gente dá o daí resultado. ele já entra no mesmo link, tá bom? Tá. Daí você manda um WhatsApp para ele, algo assim. Pode me dar um toque, Uti. Pode me dar um toque no eu te telefone. ligo aqui, né? Eu estou com o telefone aqui do lado. Sim. Então tá. Então, João, você, né, fecha tudo aí, né? Tá bom. Sair todo mundo e ficar somente a banca.